Então, muito bem. Então, só para a gente finalizar o nosso curso aqui, a gente vai fazer brevemente aqui a seção 8.1, que fala sobre a equação de continuidade e o teorema de Point, tá certo? Então, acho que eu não posso concluir esse curso sem falar dessas leis de conservação, principalmente dessa lei de conservação. Então, por isso que eu vou me dedicar aqui um pouquinho mais para a gente, pelo menos, avançar nesse aspecto. Então, aqui é o capítulo 8, que fala sobre leis de conservação. Na verdade, o capítulo 8 fala também de conservação do momento também, mas é algo que a gente não vai avançar aqui. Aqui a gente vai focar principalmente na conservação de energia, que está relacionado aí com o teorema de Point. Então, para a gente começar, a gente fala então a seção 8.1, que é carga e energia. Em especial a equação 8.1.1, que é uma revisão aqui, para a gente poder avançar, da equação da continuidade. Bom, então nosso objetivo aqui nessa fase final será focar no estudo da conservação da energia em eletrodinâmica, tá certo? Então a gente vai começar revendo a conservação da carga, sendo que esse é um paradigma para essa lei de conservação. Mas o que nos diz basicamente a conservação da carga, né? Então a resposta, a pergunta é: será que ela me fala que a carga total no universo é estacionária? Então essa é a conservação que a gente chama de conservação global de carga, tá certo? Mas como é que fica a conservação local de carga? Então nesse sentido, a conservação local de carga, ela acaba sendo mais forte. Então, se a carga total de um determinado volume se altera, então exatamente essa quantidade de carga atravessou a superfície que delimita tal volume, tá certo? É isso que quer dizer a conservação local de carga. Tem uma região com uma certa quantidade de carga. Se essa quantidade de carga, que está delimitada por esse volume, diminuiu ou aumentou, significa que uma certa quantidade de carga atravessou, ou no sentido para fora, né, ou entrando ali, no caso, se ela tiver aumentado. Certo? É isso que nos diz, basicamente, a lei de conservação da carga. Como a gente já viu, né, formalmente, a carga em um volume, né, ela pode ser calculada, o Q de T, como a integral do ρ do R, num certo instante t, integrado em dv, certo? E essa integração é em todo o volume. A corrente que flui através de um certo contorno S, então está aqui o meu volume, tem aqui algumas cargas, né? Isso aqui é o meu volume, e aqui está a minha superfície que envolve esse volume. A corrente que flui através desse contorno S nada mais é do que a integral de JdA. Isso aqui é a minha corrente que atravessa esse certo volume. De forma que a conservação de carga, então, nos diz que menos dq dt, considerando aqui que eu estou perdendo carga, tá certo? Então a variação da carga que é negativa, porque é a taxa que a carga diminui, é igual à integral de JdA. Tá certo? Que é a quantidade de corrente que atravessou a minha superfície aqui, que delimita esse volume. Então, isso aqui é a corrente através da superfície.
E esse aqui é basicamente a taxa que a carga diminui. Tá certo? Disso, então, é fácil a gente obter o seguinte. Então, eu vou substituir a minha expressão de Q de T aqui na derivada. Aqui eu tenho, então, eu tenho aqui d dt da integral no volume do ρ de R de T dV. Isso aqui, por sua vez, deixa eu substituir, colocar essa variação temporal para dentro. Note que ela vira uma variação parcial, né? Porque aqui o ρ já não depende mais do volume. Quando eu jogo ele para dentro, né, ele depende do volume ainda. Então vira uma integração parcial. Isso aqui pode ser escrito como del ρ de R e T del T. Isso aqui integrado no volume. E isso aqui é menos, né? Joguei o menos para o outro lado aqui. Menos a integral de J escalar dA. Se a gente utilizar o teorema de Gauss aqui, isso aqui me dá menos a integral do divergente de J dV, de forma então que a gente obtém, igualando os integrandos, esse integrando aqui, que é uma integral no volume, e esse integrando aqui, que é uma integral no volume, eu tiro então que é chamado de equação da continuidade. Daqui eu tenho que del ρ del T é igual a menos o divergente de J. Tá certo? Então, essa expressão aqui, que é conhecida como equação da continuidade, ela é uma declaração matemática, né, precisa do que a gente conhece aí como conservação local de carga. Vale frisar também que a conservação de carga ela não é um pressuposto independente, tá certo? Mas uma consequência das leis da eletrodinâmica. Nosso objetivo aqui, final, é montar uma equação correspondente a essa aqui, mas não para a conservação da carga, mas sim para a conservação de energia, tá certo? Tá certo? É isso que a gente vai trabalhar nesse capítulo. Então, nesse processo, a gente vai aprender a expressar essa densidade de energia, que é um análogo aqui à densidade de carga, assim como a corrente de energia, que seria aqui o análogo da densidade de corrente, tá certo? Nesse sentido, a gente vai ver o que é conhecido como teorema de Point. Então, o teorema de Point nada mais é do que uma expressão completamente análoga a essa, mas que nós não estamos trabalhando conservação de carga, mas sim conservação de energia, certo? A quantidade de energia que diminui numa certa região de espaço é igual à energia que fluiu para fora desse espaço. É isso que a gente vai mostrar. Então, para isso, a gente começa, então, a falar da seção 8.2, que é o teorema de Point. Bom, no capítulo 2, lá atrás, em Eletromag 1 ainda, nós mostramos que o trabalho necessário para montar uma certa distribuição de carga estática contra a repulsão de carga, né, semelhantes, por exemplo, esse trabalho era igual, que eu vou chamar de trabalho aqui elétrico, a ε0 sobre 2
a integral de módulo de E ao quadrado dV. Então isso aqui é o trabalho necessário para você montar uma certa distribuição de carga. Você traz a primeira carga, não tem trabalho nenhum, aí você traz a segunda, você tem um trabalho, porque uma tem uma força de repulsão com a outra, vai trazer uma terceira, as duas que você já trouxe vão tentar repelir a terceira e assim por diante. O resultado disso tudo, desse trabalho todo que você gastou para montar uma certa configuração, nada mais é do que o campo produzido por essa configuração, o módulo ao quadrado dele integrado em todo o volume. Então isso integrado aqui em todo o espaço. Foi isso que a gente mostrou lá no começo dos nossos estudos. Onde o E, então, é esse campo elétrico resultante dessa distribuição de carga estática. Da mesma maneira, como a gente viu recentemente, o trabalho necessário para a gente pôr as cargas em movimento, tá certo? Contra essa força contra-eletromotriz, nada mais é do que um Wm, que é igual a 1 sobre 2μ0, o módulo de B ao quadrado dV. Certo? Então essa é a energia aqui que eu tenho que gastar para manter uma corrente fluindo. Lembre-se o seguinte, ó, quando você tem um circuito e você começa a gastar uma energia ali para tentar manter, tá certo? É o análogo do campo elétrico. Você traz a primeira carga e não tem nenhuma força de repulsão. Para trazer a segunda, já tem um indivíduo lá que está querendo te impelir, né, de você trazer a segunda e assim por diante. Então você gasta um trabalho para montar essa configuração, falando de campos elétricos. No campo magnético, você quer induzir uma corrente. A partir do momento que você induz uma corrente, aparece uma indutância mútua, não é isso? Porque você cria um próprio campo magnético que está no sentido contrário, tentando evitar de você conseguir impor essa corrente, tá certo? Então que aparece uma força que você precisa aplicar contra essa força contra-eletromotriz que tenta manter o sistema sem corrente, que é essa energia que você tem que gastar. Essa energia é dado por 1 sobre 2μ0, módulo de B ao quadrado dV, isso aqui também integrado em todo o espaço. Então esse aqui basicamente é o trabalho necessário para a gente movimentar as correntes contra, né, a força contra-eletromotriz. E esse B aqui é o campo resultante dessa corrente toda, como a gente viu no exemplo anterior. Então esses resultados aí sugerem que a energia total armazenada nos campos eletromagnéticos, que a gente vai chamar aqui de U eletromagnético, é igual a 1/2 da integral do quê? De ε0 módulo de E ao quadrado mais 1 sobre μ0 módulo de B ao quadrado, tudo isso integrado em dV. Muito bem, então dado isso, né, vamos tentar estudar esse resultado acima no contexto da lei de conservação de energia para a eletrodinâmica, certo? Então como é que a gente começa? Então, suponha uma configuração de carga e corrente que no tempo t produz aí campos elétricos e magnéticos. Então tem uma configuração não só de cargas, correntes, e no tempo t você tem aí um campo magnético, um campo elétrico produzido por essa configuração geral, certo? As correntes produzem campo magnético, as cargas lá também tem campos elétricos, campos magnéticos, está tudo lá no instante t. No instante seguinte, dt, essas cargas estão se movimentando, tá certo? Tem uma sofrendo ação sobre outras, elas se movimentam. Então a pergunta que a gente faz aqui é o seguinte. Pergunta. Quanto trabalho dW é realizado pelas forças eletromagnéticas
que atuam nessas cargas no intervalo dt. Então, tenho toda a minha configuração no tempo t. Passou um dt, todo mundo deu uma deslocada lá, se mexeu. Quanto trabalho esses campos eletromagnéticos aí realizaram nessas cargas, tá certo? Nesse intervalo de tempo dt. Então, segundo a lei de força de Lorentz, o trabalho realizado sobre uma carga Q nada mais é do que dW é igual a um F dl, certo? Que é igual, então a força total é um Q E mais V vetor B. O dl nada mais é do que um V dt. Isso aqui me dá visto que aqui se tem V vetor B, isso aqui é um produto um vetor perpendicular a V. Quando eu fizer o produto escalar dá zero, então só me sobra aqui a componente do campo elétrico, que é E escalar V dt. Tá certo? Basicamente, o que esse trabalho faz é aumentar a energia mecânica das cargas, tá certo? Então, esse trabalho realizado é equivalente à energia mecânica aí sobre essas cargas. Aumenta essa energia mecânica, seja ela cinética, potencial, qual for. Muito bem. Agora, o nosso Q aqui, só trabalhando um pouco a expressão, é um ρdV. E temos também que um ρV nada mais é do que a nossa densidade volumétrica de corrente. De forma que a taxa na qual o trabalho é realizado em todas as cargas de um volume V, então a taxa é o dW dt, nada mais é então do que então vou substituir, vou ter o integral de ρdV aqui, fica ρ E escalar V dV, substituir o Q por ρdV, tá certo? E o dt aqui eu transformei aqui na variação da energia, dW dt. Trocando ρ vezes V, isso aqui é um escalar, eu posso agregar aqui junto com o V, isso aqui fica uma integral de E escalar J dV. Tá certo? Então aqui a gente vê que o E escalar J aqui é o trabalho realizado sobre as cargas por unidade de tempo, tá certo? Isso aqui é potência, trabalho por unidade de tempo. O que equivale, como eu já disse, a potência aí fornecida por unidade de volume. EJ é a potência por unidade de volume. Quando eu integrar em todo o volume, eu tenho a potência total, que é a variação da energia, certo? Com esse resultado, então, vamos escrever ele em termos dos campos. Então, eu quero trocar o J aqui em termos, para poder escrever esse resultado, em termos dos campos, do campo elétrico e do campo magnético. Então, para isso, a gente usa a lei de Ampère de Maxwell, né, que já fez com as correções, obviamente, de maneira geral, para a expressão do J. Então, só analisando, E escalar J é igual, então, a E escalar. Então, se você se lembrar, isso aqui me dá 1 sobre μ0 rotacional de B menos ε0 del E del T. Tá certo? Isso aqui nada mais é do que, então, só fazer a distributiva, 1 sobre μ0 e escalar rotacional de B menos ε0 e escalar com del E del T.
Isso aqui nada mais é do que o J, tá certo? Vem da relação do rotacional de B, né? O rotacional de B é μ0J mais μ0 ε0 del E del T, certo? É a equação de Ampère-Maxwell. Da regra do produto aqui, ó, vamos trabalhar esse termo aqui, ó. Você sabe, ó, que o rotacional, aliás, o gradiente de um produto vetorial, no caso E vetor B, ele é igual a um B rotacional de E menos E rotacional de B. Certo? Então eu tenho aqui E rotacional de B, tenho aqui E rotacional de B, só vou substituir, visto que o rotacional de E nada mais é do que menos del B del T. Então eu tenho que, finalmente, E escalar J, se atentando e fazendo com cuidado, nada mais é do que menos 1 sobre μ0, B escalar del B del T, menos 1 sobre μ0 divergente de E vetor B menos o outro termo, né, que está aqui, ó, ε0 e del E del T. Esses dois termos aqui, ó, eu posso reescrevê-los de uma maneira um pouco diferente, se atentando ao seguinte, ó, del T de B escalar B, o que é? É del B del T escalar B, regra do produto, tá certo? Mais B escalar del B del T. Mas o produto escalar, né, comutativo, então isso aqui nada mais é do que 2B escalar del B del T. De forma que eu posso escrever B del B del T como sendo 1 meio de del T do módulo de B ao quadrado. Tá certo? E a mesma coisa aqui para o E escalar del E del T. Eu posso escrever isso aqui como sendo 1 meio de del T do módulo de G ao quadrado. Tá claro? Então, dessa maneira, eu tenho que E escalar J é igual a menos 1 meio de del T ε0 módulo de G ao quadrado mais 1 sobre μ0 módulo de B ao quadrado menos 1 sobre μ0 divergente de E vetor B. Finalmente, substituindo E escalar J na taxa de realização de trabalho, tá certo? Aqui, ó, substituindo aqui. Então eu tenho aqui dW dt é igual a menos d dt, a integral do volume de 1 meio ε0 módulo de E ao quadrado mais 1 sobre μ0 módulo de B ao quadrado dV menos 1 sobre μ0 a integral na superfície de E escalar P BA. Aqui nada mais usei o teorema de Stokes, tá certo? Tinha integral no volume aqui do divergente,
virou aqui a integral na área. Então, divergente do vetor no volume ficou a integral na área. Certo? Onde esse S aqui, né, aqui tem um S, está na superfície agora, né, é a superfície que envolve aí esse volume da onde eu estou calculando o fluxo dessas cargas. Esse resultado aqui é conhecido como teorema de Poynting. Então vamos entender o que quer dizer esse teorema de Poynting. O teorema de Poynting ele é basicamente o teorema de energia-trabalho da eletrodinâmica, tá certo? Então essa primeira integral aqui, ó, do lado direito da expressão, é a energia total armazenada nos campos, como a gente já viu lá atrás, tá certo? Ó, a energia total armazenada nos campos. O segundo termo, que é esse termo aqui, por sua vez, ela representa a taxa com que a energia é retirada desse volume pelos campos eletromagnéticos, tá certo? Através da superfície aí de contorno que envolve esse meu volume. Ou seja, em suma, o teorema de Poynting, ele diz o seguinte. Então, em azul aqui. O trabalho realizado sobre as cargas pela força eletromagnética é igual ao decréscimo de energia armazenada no campo. Menos a energia que flui para fora através da superfície. Tá certo? Então, o trabalho que é realizado sobre as cargas é igual ao decréscimo de energia armazenada no campo, decréscimo da energia armazenada no campo, menos a energia que flui para fora da superfície. Então, por sua vez, a gente pode notar aqui que a energia por unidade de tempo, por unidade de área, né, transportada pelo campo, nada mais é do que o vetor de Poynting, tá certo? Então, S, que é equivalente então a 1 sobre μ0 e vetor B, ele me dá exatamente a energia por unidade de tempo por unidade de área, né, porque tem que integrar em toda a área,
transportada pelos campos. Então, especificamente, né, S escalar dA é a energia por unidade de tempo, né, S escalar dA, que atravessa a superfície infinitesimal dA. É o fluxo de energia. Então, S, basicamente, é o fluxo, é a densidade do fluxo de energia. Só para a gente entender a analogia com a conservação da carga, ficar mais claro, fica mais inconveniente a gente escrever a equação de Point da seguinte maneira. Ó. Então a gente tem ó, dW dt é igual a menos d, essa aqui é a variação da energia do campo eletromagnético, menos a integral de S escalar dA. Tá certo? Onde essa força essa energia aqui, o M, é a energia do campo eletromagnético. Tá certo? Esse aqui, o EM. Agora, como a gente já disse, né, o trabalho aqui, o W, realizado sobre as cargas, ela aumenta, né, a energia mecânica, ou seja, ela cinética, potencial, o que for, de forma que a gente pode escrever, então, o dW dt, que é o nosso trabalho, como sendo um ddt do quê? Da integral no volume de uma densidade de energia mecânica dV, certo? Então, onde esse U... Opa, aqui não é o EMEC, aqui é o MEC. Onde essa U MEC aqui é a densidade de energia mecânica. Ou seja, a densidade é a energia mecânica por unidade de volume. Concluindo, só mais um segundo. Então, dessa maneira, a gente tendo aqui a energia, né, por unidade, a energia eletromagnética por unidade de volume, a energia mecânica por unidade de volume. Então, essa expressão aqui de conservação de energia, ela pode ser escrita, então, como sendo d dt da integral da U mecânica dV, que é igual a menos d dt da integral da energia eletromagnética dV menos a integral de S escalar dA. Ou ainda, ddt da integral, que é integrado no volume, né? Isso aqui na superfície. Vou agregar os dois termos, U mecânico mais U eletromagnético, dV é igual a menos a integral de S escalar dA, que por sua vez, usando o teorema de Gauss, eu posso escrever como menos o divergente de S dV, tá certo? De forma que, igualando os integrandos, colocando essa derivada para dentro, tomando como uma derivada parcial, eu tenho que del t da U mecânica mais a densidade de energia eletromagnética é igual a menos o divergente de S. Olha o análogo da conservação da carga. Del t de ρ é igual a menos
o divergente de J. Aqui, ó, energia. Aqui é carga. Tá certo? Ou seja, essa versão aqui, diferencial aqui do teorema de Point, é muito mais facilmente compreendida quando a gente compara agora com a expressão da conservação de carga. Tá certo? O teorema de Point, então, que está escrito agora na sua versão diferencial, nos mostra que a variação da densidade de energia mecânica mais a energia eletromagnética, a variação dessa quantidade de energia, é igual à energia perdida que flui para fora da superfície que delimita o volume. Completamente análogo à variação de carga menos a variação das cargas que fluem para fora da superfície. Nota então que o S aqui denota exatamente o fluxo de energia, exatamente como o J aqui descreve o fluxo de carga. Certo? Então esse aqui é o teorema de Point e isso aqui que eu gostaria de falar para concluir.